A nossa parada agora vai ser lá no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que estão as lavouras e como é que o clima tem contribuído ou dificultado o desenvolvimento da soja para essa safra 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Hermano Furtado, coordenador técnico de mercado da Nitro, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Hermano, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com o pessoal da Notícias Agrícolas. Bom dia também a todos os telespectadores. Hermano, a gente tem acompanhado o desenvolvimento dessa safra aí no estado do Mato Grosso, bastante chuva, algumas regiões até mais chuva do que era esperado, acima da média essas precipitações. Como é que isso tem impactado no desenvolvimento da soja mato-grossense até aqui? Então, as chuvas são necessárias, né? Porém, já dizia um provérbio antigo, né, que agricultura é a arte de colher a luz do sol. Então, nós precisamos ter aí um equilíbrio. E essas chuvas em demasia estão aí causando alguns prejuízos no enchimento do grão da soja, né, já que muitas das lavouras estão em fase final de enchimento muito próximo da colheita. E nessa fase temos aí uma perda significativa do enchimento do grão devido à falta de luminosidade, né, e também abortamento de algumas estruturas, seja de vagens ou algumas flores ainda nos materiais indeterminados. E, hermano, diante desse cenário, a gente já consegue apontar que o potencial produtivo do estado vai ser menor do que aquilo que era esperado inicialmente? Temos um estudo feito pela Embrapa em 2018 que quantificou, né, essa a falta de luz nas plantas de soja, onde a conclusão do trabalho foi que, dependendo o estágio fenológico da cultura, dependendo da fase do enchimento de grãos, essas perdas podem ficar em 17 até 26% de redução de produtividade. Então, com certeza, vai haver aí uma maior ou menor perda em função dessa falta de luz, né? Vamos ter um menor peso de 1.000 sementes, um PMS menor, porque a planta não consegue translocar aí os nutrientes armazenados na folha para dentro desse grão. E se a gente pensar no mapa do estado, irmão, a gente consegue apontar. Essa situação acontece mais em determinadas regiões? É uma situação geral? Como é que está essa distribuição desse cenário de nublado e chuvas aí no estado? Pelo que a gente está mapeando aí, tá conversando com várias pessoas, essa situação está se dando mais no norte do Mato Grosso, né? Ali onde se tem mais dias nublados e maiores volumes de chuvas, né? Então, mais ou menos da metade para cima ali, Sinop, Sorriso, nessa faixa ali é que se tem esses problemas de falta de luz, né? E aí, irmão, nesse cenário, o produtor tem alguma opção, tem alguma alternativa de manejo que ele pode fazer para tentar diminuir essas perdas? É mesmo esperar essa luz solar voltar? Que opções o produtor tem nesse momento? Perfeito. Como não temos aí uma autonomia de mexer aí na questão da luminosidade, costumamos fazer aí algumas ações, né, na aplicação de alguns nutrientes para mitigar, para diminuir o efeito da falta de luz na soja. Então, a gente recomenda aí a aplicação de magnésio, boro e potássio, que são nutrientes fundamentais para fazer com que essa planta tente retomar aí a sua vida normal, tente voltar aí a fazer fotossíntese, mesmo com pouca luz, através do magnésio. O boro atua aí na translocação, né, na remobilização dos nutrientes que foram acumulados na folha para dentro do grão. E o potássio ajuda aí na velocidade dessa translocação. Então, fundamentalmente, nós temos que manter essa planta ativa fisiologicamente. E o nutriente que mais vai ajudar nesse momento é o magnésio, porque ele atua na fotossíntese. Então, são medidas, né, paliativas, né, para tentar reativar a fotossíntese, reativar a vida da planta. Então, o magnésio, digamos assim, é o combustível para a planta voltar a trabalhar, para voltar a ativar a fábrica da planta, que é através da fotossíntese que ela ativa todos
os processos fisiológicos, inclusive o da remobilização de nutrientes para o enchimento de grãos. E aí, irmão, se a gente pensar mais para frente desse calendário, olhando para os trabalhos de colheita, se esse cenário continuar até lá, a gente pode ter outros tipos de problema também aparecendo para o produtor, né? Verdade. Se esse cenário continuar dias nublados e chuvas acima do esperado, acima da média, né? Aí podemos ter perdas no produto final. Então esse grão, além de não completar aí o seu tamanho ideal, né? Vai ficar um grão menor, aí vai prejudicar o processo da colheita em si, né? Os trabalhos de campo, entrada com máquinas, né? Remover esse grão da lavoura. Então teremos problemas aí também nas estradas, né? Trânsito de caminhões. Então essas perdas ainda podem serem agravadas, né? Devido ao apodrecimento de grão, passar aí do momento ideal de colheita, aquele grão com fungos, e aí temos um pouco mais de possíveis perdas, né? Se continuar o cenário. Até na própria logística, né, mano, para secar todos esses grãos no momento das entregas nos armazéns também pode causar esse efeito de dificuldade para escoar toda essa produção, né? Verdade. Isso vai se acumular, né, nos secadores, nos cerealistas, né, ou na própria propriedade, porque o produtor vai estar com uma janela muito pequena para fazer a colheita. Então isso vai se acumular no seu armazém e aí o secador também não vai dar conta, né, a parte de logística da propriedade ou do cerealista vai sofrer aí um acúmulo de trabalho e aí podem ainda ter mais perdas nesse quesito também, infelizmente. E se a gente olhar para as previsões, irmão, para os mapas de clima à frente, como é que está essa expectativa aí para o estado? A gente deve ter uma melhora dessas condições ou as previsões apontam manutenção dessas chuvas por mais tempo? Hoje está muito difícil a gente fazer uma estimativa assim a longo prazo, né? Até médio prazo a gente já está tendo dificuldades aí de olhar porque os modelos estão com uma dificuldade de dar alguma previsão, né? Mas para os próximos dias ainda a gente tem períodos aí com muita chuva, né, e dias nublados. Então o produtor tem que ficar atento e estar olhando todos os dias, né, num prazo mais curto, porque a longo prazo está muito difícil de ter aí uma assertividade, né? O clima anda tendo bastante variação, então a gente não consegue estabelecer um modelo a médio prazo, né? Para saber se vai diminuir ou vai continuar essa condição de clima, né? E aí, mano, se a gente pensar para as próximas temporadas, para as próximas safras, que tipo de ações o produtor pode ter ou de cuidados que ele pode planejar para a sua lavoura para mitigar esses problemas de clima? Nesse ano, claro, a gente está falando desse excesso de chuvas, do tempo nublado, mas a gente tem também anos com falta de chuvas, como o ano passado. O produtor consegue fazer algumas ações para tentar mitigar esses efeitos, né? Certamente. Começando aí pelo escalonamento de plantio, né? Não plantar tudo na mesma época. Trabalhar com materiais com diferentes ciclos, né? Um ciclo precoce, um ciclo médio, um ciclo tardio. Isso também escalona a colheita. Então você não vai colher toda a sua lavoura ao mesmo tempo. Trabalhar com um manejo fitossanitário bastante robusto, né? Para evitar aí que as doenças também prejudiquem a questão do enchimento dos grãos. Com bastante chuva, a gente também tem a presença de plantas daninhas, então também o produtor deve ficar de olho aí num bom manejo das ervas, para evitar aí a mato competição, que também eleva aí parte da nossa produtividade. E no final, né, quando o ciclo estiver pronto aí na época da colheita, né, o produtor tem que estar bem organizado, muito bem planejado, né, com o seu parque de máquinas, né, na logística também, para tirar esse grão, né, da lavoura o mais breve possível, mediante a colaboração do clima, claro. Né? Então, essas são algumas das ações, né, E, práticas. e, mano, você falou aí dessa questão de doenças, né? É um outro problema que surge quando a gente tem esse cenário de umidade, de baixa luminosidade, especialmente nessa reta final de ciclo, né? Perfeito. É uma condição bastante favorável para o desenvolvimento de muitos patógenos.
né? Então, o produtor tem que ficar de olho nessa questão, né? Não pode abrir mão aí do seu manejo fitossanitário, né? Claro, tem a dificuldade operacional de entrar na área, fazer a aplicação, né? Pela questão do solo estar encharcado e também pela condição de chuvas, né? Que pode lavar, ter o escorrimento, né? Do produto aplicado na folha, mas é um momento propício para o desenvolvimento de muitas doenças nessa fase final, que vão afetar a qualidade do grão colhido. Então, precisa também manter, né, o calendário de aplicações para evitar esse prejuízo do grão que pode virar no futuro uma futura semente, né, para aquele produtor que é produtor de sementes. Hermano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário aí no Mato Grosso e principalmente esses reflexos que podem haver na produtividade do estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu fico muito feliz em poder contribuir, né, conversar com vocês da Notícias Agrícolas, conversar com o produtor que está nos assistindo aí de norte a sul do Brasil, especialmente o pessoal do Mato Grosso, né? Temos muitos colegas, muitos amigos que são produtores aí, estão realmente sofrendo com isso. E eu, como profissional, fico muito grato, né, pelo convite de poder estar aqui conversando com vocês e passando aí alguma orientação, alguma visão, né, do que a gente tem visualizado nesses anos de trabalho aí, que pode ajudar o nosso produtor aí na sua difícil tarefa de produzir alimentos aí para o nosso Brasil. Obrigado. Hermano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí no Mato Grosso. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. O Hermano Furtado, coordenador técnico de mercado da Nitro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário de clima lá no Mato Grosso e o que isso pode influenciar no desenvolvimento das lavouras da soja dessa safra 24-25. O Hermano destacando um cenário de bastante dias com chuvas, dias nublados e de baixa luminosidade do sol, o que impacta diretamente na fase de enchimento de grãos e deve trazer prejuízo no potencial produtivo dessas lavouras. O Hermano também destacando a atenção mais especial que o produtor precisa ter nestes cenários com relação às doenças aparecendo nas lavouras, especialmente nessa reta final de ciclo, e também as dificuldades que podem aparecer caso esse cenário de clima se estenda por mais tempo nos trabalhos de colheita, seja para grãos ardidos, grãos úmidos, dificuldades logísticas para fazer essa colheita e essa entrega dos grãos. Então, um cenário complicado e de atenção neste momento para o produtor do Mato Grosso, que vai enfrentando esse cenário de dias mais nublados, conforme o Hermano destacou, um problema maior para a região norte do estado do Mato Grosso, esse cenário de nublados e dias sem a luz solar esperada e necessária para o desenvolvimento dessas lavouras. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira, o Erialdo Santos mandando o seu bom dia, Mônica Rodrigues, o Denilson da Silva, todo mundo mandando o seu bom dia, acompanhando Realidades da Safra ao vivo nesta sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Vamos dar sequência à nossa programação, ao nosso giro de entrevistados.